No Acre são 7 horas mais 20 minutos. Já estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira, hoje 21 de abril, ano 2017. Agradecendo sempre sua audiência, sua companhia. Você em qualquer parte de Rio Branco, mandar um bom dia para todos que nos acompanham no interior do estado, nos municípios vizinhos, Porto Acre, Senador Guiomar, Bujari, pessoal da Vila do Incra, Vila do V, pessoal da Baixa Verde, aí nos entornos de Senador Guiomar, que acompanham o Bom Dia Rio Branco. Obrigado pela audiência e pela companhia. 7 horas e 20 minutos, conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu converso agora com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Branco, Manuel Marcos, do PRB. Vereador, presidente, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Eu que agradeço a presença aqui, o convite, estou à disposição. Presidente, eu já começo lhe perguntando de que forma a Câmara de Vereadores vem trabalhando para representar a população do nosso município. Olha, nós estamos trabalhando assim, de uma forma democrática, nós estamos aí nesse trabalho desses quase aí 100 dias, mais de 100 dias que nós estamos na presidência da Câmara, convocamos aí em torno de 25 concursados que fizeram o concurso ano passado na gestão do presidente Artêmio Costa, e nós iniciamos agora em fevereiro, chamamos esses servidores hoje, que são 25 novos funcionários efetivos da Câmara Municipal de Rio Branco, e nós estamos aí trabalhando aí. Ontem tivemos uma sessão muito prolongada, ontem foram quase 6 horas de sessão parlamentar ontem, onde nós ouvimos ontem, e você mostrou aqui no seu programa, o secretário de Saúde, o Toniel, esteve lá se explicando, e foi uma sabatina muito produtiva. E por falar em explicação, a Justiça deu um prazo de 90 dias para que a Câmara Municipal de Rio Branco implantasse o portal Transparência. Mas lá atrás, na gestão do ex-vereador Roger, quando ele era presidente, muito se falou que a Câmara de Rio Branco era uma das poucas do Brasil que estava totalmente dentro dos parâmetros de transparência. E por que isso agora? Olha, o vereador quer aqui parabenizar ao vereador e fazer juízo ao vereador Roger, que fez muita coisa pela Câmara. Por exemplo, hoje, antigamente, o vereador chegava com um monte de notas e apresentava à Câmara, que chamava verba indenizatória. O vereador Roger, através do Tribunal de Contas, ele fez a legalização de tudo isso. Hoje, o vereador tem todo tipo de serviço, mas quem paga é a própria Câmara através de licitação. Hoje, o vereador não apresenta mais um monte de nota fiscal dizendo está aqui, eu gastei isso, não. Hoje, o vereador tem que comprovar, porque é a Câmara que paga para ele. E o professor Roger fez isso. O professor Roger, hoje, a Câmara Municipal é o que está sendo hoje, e deu continuidade no mandato da presidência do vereador Artêmio Costa, e vai dar no nosso também, que é a transparência. E isso nós vamos lutar pela transparência 100%. Falta o que está faltando hoje na nossa transparência. Nós temos o nosso próprio administrador financeiro, que hoje nós usamos da Prefeitura, e o Ministério Público quer que nós tenhamos o nosso próprio. E isso nós já estamos dando entrada no processo de licitação para nós termos o nosso próprio sistema financeiro. Então é como se a Câmara Municipal de Rio Branco fosse uma secretaria da Prefeitura? Sim, quando você abre o nosso portal de transparência e você vai para os nossos gastos, ele vai para o financeiro da Prefeitura. Então acaba a Câmara Municipal aparecendo lá como se fosse uma secretaria da Prefeitura. Vereador, o senhor acredita, presidente, que a Câmara de Vereadores tem representado bem a população de Rio Branco? Eu acredito, estou confiando nisso. Essa legislatura, não desmerecendo a outra, que foi muito boa, perdemos nomes. E que o senhor também fez parte, está no segundo mandato. Perdemos nomes muito bons, que representava ali a classe, principalmente dos professores, como o professor Roger, a Roselane, o Marcelo Jucá, o próprio Raimundo Vaz, que veio à candidatura a prefeito, e muitos outros colegas da legislatura passada, Fabiano, e mais. Essa legislatura é uma legislatura muito boa também. Já iniciamos o início dos nossos trabalhos, já trabalhando de fato e verdade aí com a abertura de uma CI, de uma comissão que fiscaliza aí para fiscalizar os transportes públicos. Nós aí tivemos agora aí... Mas essa comissão do transporte também foi depois de muita luta da oposição na Câmara para conseguir a vitória. Porque tem todos os trâmites e a oposição conseguiu a 6 assinatura, ela foi instalada,
ela foi pedido mais um tempo pelo próprio vice-presidente da Câmara, que também pertence à oposição. Depois o vereador de oposição do PSDB, o Célio Gadelha, pediu mais um tempo, até quando nós, fazendo um papel democrático, ouvindo todo mundo. E nós, como sempre temos feito isso e extrair isso da gestão do Roger, do Artemio, que chegamos a suspender as sessões para atender sindicato, atender professores, atender todas as pessoas. E isso nós fizemos e iniciamos o trabalho de processo da criação que hoje já está instalado. Quando eu lhe pergunto se o senhor acredita que a Câmara está representando bem a população rio-branquense, é pelo fato de um assunto que tem movimentado toda a imprensa acriana, praticamente, que é o caso do vereador Juruna, onde, no querer da população, o que a gente ouve nas ruas, é que queriam logo o afastamento do vereador, que tem aquela condenação. Eu sei. Agora, ontem, na sessão de ontem, a Câmara de Vereadores aceitou, por 10 votos favoráveis, o pedido de afastamento por 90 dias do vereador Juruna. Explica para a gente por que não acontece logo a questão da cassação do mandato dele. Você vê que o vereador Juruna, ele foi condenado em primeira e segunda instância. O próprio sistema eleitoral permitiu que ele fosse candidato, ele foi eleito, ele foi diplomado, ele foi empossado vereador e agora veio a condenação dele em segunda instância. O vereador está recorrendo na justiça e ele também cabe recurso dentro da casa, que é o parlamento. Então, não posso condenar, nós não podemos, nós vereadores, 17 vereadores, condená-lo dentro do parlamento e se ele for absolvido na justiça. Se ele for absolvido na justiça. Você vê aí no âmbito nacional nosso, muitas pessoas que estão com problema na justiça estão no mandato. Então, nós não podemos cometer um erro de condenar o parlamentar Juruna dentro da Câmara Municipal enquanto ele não tiver a sentença dele na justiça. Então, essa prerrogativa dele, o nosso regimento interno, a nossa lei orgânica, garante a ele essa prerrogativa de se afastar por 120 dias sem ônus para a Câmara. A Câmara não vai pagar o salário. Mas com isso dele, também o outro vereador, o suplente, não pode ser empossado. Não pode ser empossado, não pode ser chamado para assumir o mandato. E Juruna, se passar de 120 dias, aí sim, aí nós temos que convocar o suplente. Então, todos os recursos que ele puder usar dentro sendo garantido pelo regimento interno, pela lei orgânica, pelo Conselho de Ética, ele vai usar como ele está usando na Justiça. O que nós queremos ali é sim manter o parlamento de prol com a comunidade. Mas ele é prerrogativa do vereador, se fosse qualquer um outro, né? Porque, por exemplo, eu conheço o vereador, eu conheço o professor Afonso mais do que eu conheço o vereador Juruna. E o professor Afonso, a minha amizade com ele foi criada há mais tempo do que o próprio Juruna. Então, eu sou dirigente partidário como o professor Afonso que o senhor fala é o suplente do PMB. Então, não há manobra da mesa, não há manobra, sempre que foi pedido pelos pares que a gente respeite o regimento, e o regimento está sendo respeitado. Mas quando o senhor fala do respeito ao regimento, o presidente da Comissão de Ética, sabendo que existe essa prerrogativa para o vereador, votou contra o afastamento dele? Votou contra. Foram 10 votos a favor, 2 votos contra e uma abstenção. Foi assim a nossa votação ontem. Voto como o próprio N. Lima, que já passou, que já sentiu na pele, perdeu o seu mandato de deputado. Ele foi afastado por 8 anos da política, voltou agora. E quando ele foi afastado, logo mais ele foi absolvido. E não pôde mais voltar para o seu mandato de deputado, porque foi cassado, o seu direito de exercer o seu mandato que foi dado pelo povo. Então a gente está se esgotando. Então todos meios que o vereador Juruna tiver, enquanto ele não for condenado na justiça, então agora restou aí, tem 120 dias. Se em 120 dias não resolver o problema dele, passando de 120 dias, nós já temos que convocar o suplente. Dentre as citações, dentre os crimes pelos quais o vereador Juruna é acusado, estão falsidade ideológica, falsificação de documentos, tráfico de influência, e ele recentemente apresentou na Câmara de Vereadores
um atestado médico emitido por um pediatra. Como é que a Câmara, a presidência, recebeu aí um atestado emitido por um pediatra? Quando nós recebemos esse atestado, nós hoje na casa nós temos 2 médicos. Nós temos 2 médicos, que é o doutor Eduardo Farias e o doutor Jackson Ramos, que é o nosso primeiro secretário. E nós mandamos para a nossa comissão, para a nossa procuradoria. O doutor Jackson e o doutor o Eduardo faz a mesma, que todo médico, ele se forma como um clínico e depois ele faz a sua especialização. Se ele vai ser pediatra, se ele vai ser cirurgião geral, se ele vai ser ginecologista. Então, por exemplo, quando o vereador foi à unidade básica, que tinha lá, e quem consultou ele, quem fez o atendimento ele foi um pediatra. E, segundo eles, isso não impede dele para dar um parecer porque ele é clínico também. Ele deu o atestado para ele e o carimbo dele está com uma especialização dele de pediatra no posto de saúde. Então, é legal? É legal. Então, isso também abriria precedentes para qualquer cidadão acriano ou rio-branquense que não comparecer ao trabalho e pegar um atestado de pediatra também é válido, não é questionamento? Acredito que sim. Aí vai depender da empresa, vai depender do patrão. Eu tenho um setor jurídico e lá eu tinha 2 médicos que emitiam um parecer. E fiz a consulta. Lá não foi aceito de uma hora, a gente faz a consulta. E se veio o parecer que eu possa aceitar, eu aceitei. E se eu não aceitasse, desse algum problema com o vereador, ele dizer, você viu? A culpa é do senhor porque o senhor não aceitou. Entendi. Presidente, 100 dias à frente aí da presidência da Câmara de Vereadores, o que o senhor não fez, que o senhor pretende fazer ainda? Nós estamos aí agora, o desafio para nós, a licitação para a compra do nosso próprio sistema financeiro. Nós vamos agora implantar as sessões itinerantes, vamos levar a Câmara Municipal para se aproximar de você, meu amigo que nos assiste agora, aí na sua comunidade. Nós vamos levar para que você conheça os nossos parlamentares, para que você conheça qual é a função do vereador, o que o vereador pode fazer por você, e nós, Câmara Municipal, iremos estar próximo de vocês nessas sessões itinerantes e vamos aí fazer de tudo, que eu tenho falado, nós vamos fazer de tudo para modernizar. Temos um grande desafio, foi o desafio do professor Roger, é desafio do vereador Artemio, de todos os presidentes, e é um sonho de todos os vereadores, funcionários da casa, que é ter a nossa própria sede, que nós temos o terreno e até agora não temos condições de construir a nossa sede. E nessa época de crise, as condições, só acredita que essas condições virão? Nós estamos buscando todos os recursos. Aonde a gente puder ir buscar recursos, nós não podemos receber emendas parlamentares, mas nós já estamos com a consulta do nosso jurídico ao Tribunal de Contas, se nós, câmaras, podemos fazer um empréstimo de alguma forma que nós possamos construir a nossa sede e tenhamos ali o nosso próprio teto. E ainda falando em crise, de que forma a Câmara de Vereadores vem trabalhando assim para cortar gastos nesse período de crise, vereador? Olha, nós vamos trabalhando de toda forma para cortar gastos. Nós, como eu falei para você, através de licitação, o vereador tem todo tipo de serviço para ter o bom trabalho dele. Isso a gente não pode tirar, que é dar trabalho. Tem uma produção hoje grande, você vê hoje, nós já apresentamos quase 1000 indicações, só o meu gabinete. Ontem o vereador Roberto Duarte chegou lá com 350 indicações, quer dizer, os vereadores com a equipe na rua. Mas essas indicações têm sido atendidas ou é só aquela disputa interna, ver quem apresenta mais? Não, e aqui eu quero parabenizar o prefeito, que tem atendido, e não só de base, atendido também das oposição. Porque quando o prefeito faz isso, ele não está olhando se é base, se é oposição, ele está olhando em toda, olhando a cidade de Rio Branco. E quando a gente fala na questão também da economia de gastos, eu tenho que parabenizar aqui 2 vereadores lá. Um é o próprio vereador Emerson Jarude, que dispensou alguns recursos do gabinete dele. O vereador Roberto Duarte viajou recentemente para um tratamento de saúde e pediu que fosse descontado do salário dele os dias em que ele faltou. Isso é exemplo dentro da Câmara de Vereadores. É exemplo da Câmara Municipal, você vê. Nós temos trabalho de gráfica, de janeiro até agora nenhum vereador fez gráfica. Então isso é uma economia para casa. É uma economia de janeiro até agora, nenhum vereador fez gráfica. Então, isso é uma economia que fica para casa também. E não tem aquele negócio de ser acumulativo, eu vou usar tudo no mês seguinte, não. A Câmara só paga o que o vereador usa. Se o vereador não usa, a Câmara não paga. Você vê, na gestão do vereador Roger, ele devolveu 1,5 milhão para a Prefeitura. Isso é o quê?
Foi economia. Muitos dizem assim, o gestor bom não é aquele que devolve dinheiro, mas economizou, acabou ajudando o município em alguma coisa. O vereador Artemio agora, no final da sua gestão, do que sobrou, 900 mil reais se devolveu para a Câmara Municipal. E o senhor já tem uma meta de quanto pretende devolver? Nós não vamos devolver. Nós vamos investir para a construção da nossa sede. Porque o vereador Artemio criou um fundo, para que esse fundo, hoje nós temos em torno de 2,5 milhões. A nossa sede, a construção, é em torno de uns 9 a 12 milhões de reais. Vamos dar abraçadas ainda, mas o nosso objetivo é isso, queremos modernizar a casa. Vamos comprar agora, estamos tentando uma licitação para comprar um placar eletrônico igual ao do Senado, para a gente modernizar a nossa casa, da Câmara Federal. E a gente quer modernizar toda a nossa casa. E isso é o que eu tenho um compromisso, de investir na casa, de investir no parlamento. Presidente, algum assunto que a gente não abordou aqui que o senhor queira colocar para a população de Rio Branco? Eu quero dizer para a população de Rio Branco que pode contar com a Câmara Municipal de Rio Branco. Nós estamos ali junto com o povo, esse é o nosso lema. Junto com o povo, e vamos permanecer junto com o povo. São 17 guerreiros, são 17 vereadores que estão ali prontos para atender a necessidade da população rio-branquense. São 7h36. Eu conversei com o Manuel Marcos, presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco. Presidente, obrigado por sua vinda ao Bom Dia Rio Branco. Volte sempre. E estou aqui à disposição sempre que precisar. 7h36 e com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira, agradecendo sempre sua audiência e sua companhia. Mas antes de encerrar, eu queria um trailer, não sei se tem aí um trecho do programa Tribuna Livre, que vai ao ar hoje à noite às 20h30 aqui na TV Rio Branco. Você não pode perder, o Neto deve estar preparando. Tá, confirma para mim se a gente vai poder exibir o VT aí. Já, tá aí. O que eu estou querendo levar para o debate, o que foi feito no debate, foi o princípio constitucional. Ok, vamos ouvir um pouquinho o deputado Jair. Deixa eu ver o Jair aqui só. Você está correto, isso é nas duas sugestões que você faz. Ele fere princípios constitucionais, porque se nós somos um Estado laico, não pode ter o dia de uma religião e não o dia Abre do precedentes, né? Também. E, sim, senhor, o PIB, o nosso PIB, ele é composto pela produção dos dias trabalhados. Mas, Narciso, isso aí haveria uma polêmica, eu vou ouvir o deputado Jair. Porque a sociedade... Porque, se não, por que existe um feriado de Nossa Senhora Aparecida? De outubro. Acredito que o Supremo não vai mexer com isso agora. Você é favorável aos feriados? Eu sou a favor ao feriado. Por quê? Porque eu até nada contra o deputado que fez essa proposta para encerrar o feriado do evangélico, que eu fiz o seguinte questionamento. Eu, como um protestante que sou, né, pertenço a essa instituição dos evangélicos. Eu entrei no Diário Oficial e puxei no Diário Oficial de 2017, assinado pelo senhor governador, os feriados nacionais, estaduais e ponto facultativo. Mas todos os cristãos. Os cristãos, mas não envolve evangélico, assim, não tem a denominação bandeira, não é uma bandeira como o dia de São Sebastião, Chapuri, brasileiro. Então, por Agora, isso não abre um precedente, deputado Jair? A chapa esquenta hoje à noite no programa Tribuna Livre, que vai ao ar às 20h30 aqui na TV Rio Branco, com reprise amanhã sábado. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco, uma excelente sexta-feira para você, um bom final de semana. Se Deus quiser, ele haverá de querer. Eu voltarei na segunda-feira, a partir das 6h30 da manhã, com mais um Bom Dia Rio Branco, ao vivo, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Fiquem todos com Deus e até segunda. Espera aí.